Oi gente, tudo bem? Essa é a minha terceira tentativa de gravar esse vídeo para falar sobre adaptação na escola. Bem, a minha filhota entrou na escola há 2 semanas e passou pelo período de adaptação. Na semana passada eu postei um vídeo, falando da entrada dela na escola, da alegria, do quanto estava sendo tranquilo. Mas mencionei no vídeo que eu falaria um pouco sobre a adaptação. No vídeo da semana passada, eu falei um pouco sobre a escolha da escola de minha filha. Mas para falar da adaptação, eu preciso resgatar um pouco essa história, tá bom? Então eu vou resgatar primeiro essa história, falar como é que foi a adaptação de Bianca e falar algumas coisas importantes no final do vídeo para esse processo de adaptação, tá bom? Então vamos lá. Eu e meu marido, a gente já vinha conversando há algum tempo sobre o lugar que nós queríamos que Bianca estudasse. Chegamos a uma conclusão, fomos conhecer a escola que a gente escolheu, ela tem por hábito fazer um processo de captação de estudantes, e nessa captação eles convidam a família, para conhecer as instalações físicas e para conhecer o modelo pedagógico da escola. No caso de Bianca, que é grupo 2, a parte de conhecer a estrutura física e fazer parte da palestra, que fala sobre a escola, e da palestra que fala sobre o modelo pedagógico, ficou comigo. E meu marido ficou com Bianca conhecendo o espaço, que ela estudaria. Então foi para a salinha que ela estudaria, com outras crianças que estavam passando pelo mesmo processo. Então isso foi bem bacana, porque a gente teve a oportunidade de lá atrás ver como ela se comportaria, com outras crianças na escola e naquele espaço, e foi muito bacana, a gente gostou bastante. Eu já saí decidida em matricular ela, tanto que a gente, um mês depois, quando o primeiro dia de matrícula, a gente fez a matrícula. E então, pra gente, a escolha da escola estava muito, muito, muito definida. A gente estava feliz com a escolha, a gente sabia o porquê a gente tinha escolhido essa escola. Porque eu fiz questão de trazer essa história do ano passado. Porque, pelo que eu observei nessas 2 semanas de adaptação de Bianca, a segurança dos pais referente à escolha da escola é importantíssima para o período de adaptação. Porque a gente fala da adaptação da criança, mas, gente, na maioria das vezes, a criança tem uma adaptação bacana. Às vezes, os pais que sofrem com a adaptação, tá bom? Então, com a escolha da escola, essa escolha da escola ficou terrível, mas vamos lá, Com essa escolha feita, a gente começou a falar: olha, Bianca, a gente, semana que vem você vai para a escola, não tem nessa dimensão de tempo do que era ano que vem, mas a gente começou a falar sobre o assunto, e ela foi se animando. Minha tia comprou a mochilinha dela, então a mochilinha que Tidinha comprou, então ela já sabia que tinha mochila que iria para a escola. Algumas coisas que a gente fazia em casa, na escolinha você vai fazer também. Então a gente começou a falar sobre no assunto com ela. E aí foi bem bacana, porque ela começou a perguntar quando é que ela ia pra escola, Então a gente sempre dizendo: ó, tá chegando perto, vai ser não sei quando, a gente vai sair de férias, depois das férias a gente volta pra escola. Então existia uma expectativa bacana de Bianca, da própria Bianca, de entrar na escola. Pois bem, o grande dia chegou, que foi no dia 30 de janeiro, ela foi, ela não chorou, tá? E lá atrás, quando a gente conheceu a escola, a orientadora, ela já tinha conversado, com os responsáveis que estavam assistindo a palestra, de que era importantíssima a participação dos responsáveis na semana de adaptação. Eu confesso que eu não imaginei que seriam 2 semanas, eu imaginei que seria uma coisa do tipo: a gente ia chegar lá e iria entregar a criança e ficar em uma salinha esperando a criança. Se ela não chorasse, beleza, no outro dia a gente não voltaria mais. E se ela chorasse, a gente ia ter que ficar, dando suporte. Mas não é bem assim, ou melhor, não foi bem assim que funcionou na escola de Bianca. Então, já no primeiro dia, a gente foi entregar as crianças, que lá a gente entrega as crianças na sala de aula,
tá? Os pais ou os responsáveis entregam na sala de aula. A professora de Bianca pediu que a gente entrasse na roda, que é uma roda que eles costumam fazer para iniciar as aulas. A gente sentou na roda e ela pediu que a gente colocasse as crianças em nosso colo, né? Depois que passa, a gente vai entendendo a simbologia disso tudo. E aí a gente fez esse exercício e a gente participou, né, das atividades que fizeram no primeiro dia. Participou no sentido de estar presente na salinha e nos ambientes da escola que foram explorados naquele primeiro dia. Eu confesso que eu fiquei ansiosa, porque como Bianca não chorou, com Bianca, eu percebi que ela aceitou bem a escola. Ela, inclusive, me perguntou: mamãe, você não vai trabalhar? Porque eu tinha explicado a ela que eu levaria ela para a escola, que iria trabalhar e depois voltaria, né, para poder pegá-la, para levar para casa. Eu já tinha conversado com ela, então ela me perguntou. Então ela me viu lá, então eu fiquei preocupada. Poxa, será que ela não vai ficar pensando que eu vou ficar aqui para sempre? E no dia que eu não ficar, ela vai chorar? Eu fiquei receosa. Mas maravilha, o primeiro dia passou, né, elas fizeram todas as atividades lá, e aí, de fato, os responsáveis que estavam ali presentes, em muitos momentos deram auxílio. Eu não tive muita aproximação, assim, eu preferi ficar um pouco distanciada de Bianca, eu só realmente chegava perto na hora que a professora chamava para poder conversar, tá? Segundo dia, no segundo dia a dinâmica foi parecida, e aí eu perguntei: e aí, a gente vai ficar na sala de novo? A gente vai observar, tá? Vocês vão se distanciando aos pouquinhos. Então, no segundo dia, o ritual começou do mesmo jeito, tá certo? A roda, com eles sentando no colo, a minha já não sentou no meu colo, outras crianças já saíram do colo dos pais, já foi pro colo da Pro. Então, assim, mas o ritual mesmo. Então, as mesmas atividades, e aí, né, muitos pais em cima. Eu preferi ficar mais afastada, mas ali presente, como foi solicitado. E aí o que aconteceu? No terceiro dia, né, a gente já mais distanciado, aí a professora já pediu que a gente não colocasse eles no colo, que para verificar se eles entrariam na roda. A gente entrou na roda para iniciar as atividades, mas já começou a fazer o desmame, né? Então senta, mas não senta no colo da mamãe ou do papai ou da titia ou da vovó, quem estivesse lá. Senta do lado, né? E aí, da metade da tarde, né, para o final, a professora percebeu que tinham crianças que não estavam nem aí, que os pais estavam na sala. E eram justamente os pais que estavam mais afastados da turminha, né? A gente ficou assim, porque a gente viu que as crianças estavam bem, então a gente ficou quase que escondido dentro da sala. Aí ela chegou pra gente e fez assim: saiam da sala, sem fazer alarde e sem fazer barulho. E a gente fez, né? Ficamos do lado de fora, qualquer emergência nos chamaria. Uma outra criança, acho que 2 crianças choraram, né? Uma só perguntou pelo pai. E aí terminamos o dia dessa forma. No dia seguinte, a Pro já pediu que a gente se despedisse das crianças e saísse. Eu disse: ai meu Deus, até que vim, porque pra mim, né, ainda na minha ignorância, era a grande prova. E aí a gente ficou em um lugar, né, na escola, mais afastado da sala de aula, porque eles saem para ir para parque, em biblioteca, outras atividades que eles fazem. Então a gente ficou afastado, e à medida que as crianças tinham algum tipo de reação que levasse a um choro excessivo, a professora e a auxiliar nos procuravam, né? Bianca não me procurou hora nenhuma, mamãe já estava ficando traumatizada porque não era lembrada. Na turminha dela tiveram assim 3 crianças que choraram, né? Inclusive no dia seguinte 2 delas não choraram mais, já estavam bem, só uma realmente que permaneceu chorando, mas bem miudinha também, né? Então foi feito esse desmame, né? E aí a gente fechou a semana também, já chegou, já saiu, já ficou longe. Como a gente teve uma semana bem bacana, né? E aí vale salientar que ela está estudando à tarde, então as aulas começam às 13h30 e vai até 10 para as 6, né? A professora pediu que nessas 2 primeiras semanas a gente fosse buscar eles mais cedo, às 16 horas, né? Porque eles estão se adaptando àquele espaço. E aí a gente, né, no final da semana passada, a professora começou, né, ela marcou entrevista com as mães depois das aulas. Minha entrevista foi justamente no último dia, na sexta-feira, e aí ela, na verdade, entrou pela outra semana, né? Na primeira semana eu que escolhi ficar nesse dia.
ela conversou comigo, gente, aí é bem bacana, porque foi feito um diagnóstico assim mesmo de Bianca, assim, desde a minha gestação até os hábitos dela no dia a dia, né? Hábitos relacionados. Se ela tinha mania, se chupou chupeta, se não chupar dedo, se não chupar dedo, se teve algum tipo de doença, se tem alguma sensibilidade, se faz birra, se não faz birra, como é que a gente se comporta, o que come, o que não come, as reações, se briga com outras crianças, como é o nível de socialização. Tudo que se pôde perguntar, se perguntou. Eu achei isso bem bacana. E aí a professora explicou, né, que como a turminha estava muito bacana, que talvez a gente não precisasse ficar presente na escola durante as 2 semanas, que a gente voltaria na segunda-feira, faria o mesmo ritual, entregaria os meninos e ficaria em um lugar na escola aguardando as reações. Por que a gente aguardaria na segunda-feira? Mesmo já estando algumas crianças bem adaptadas. Porque tem um final de semana. Então, com o final de semana, a rotina muda, então uma outra criança poderia sentir. E aí a gente fez, né? De novo, Bianca não lembrou que a mamãe existia, né? Porque eu chego lá, minha filha, a mamãe já vai trabalhar, beijo, mais tarde vem te buscar. E ela, lindona, tá bom, mamãe, tchau. E eu larguei lá, né? Mas fiquei lá na escola aguardando os resultados. E no meu caso, o comportamento foi super bacana. Realmente, só uma menininha do grupo que continuou chorando. A professora até comentou que ia tentar investigar, usar outras estratégias com ela para realmente conquistá-la, né? E aí, na segunda semana, já na segunda-feira, eu e algumas mães tivemos alta. Eu fiquei brincando. Pronto, tivemos alta. Ela disse, podem ir, qualquer coisa a gente liga, mas venham pegar 16 horas. Pronto. Como eu tive uma semana de trabalho muito intensa, a semana que passou agora, não deu para levar a Bianca mais à escola. Então, eu fiz questão de ficar no período de adaptação, me desdobrei, fiquei a semana inteira, mais a segunda-feira. E na terça, meu marido foi levá-la à escola. Com o pai. E aí o negócio já mudou um pouquinho de figura, mas foi só um pouquinho mesmo, né? Ela dormiu na hora que estava indo para a escola, e aí a pessoa, quando acorda, não acorda bem-humorada, mas ela dormiu no colo do pai, o pai levou para a sala. Quando chegou na sala, não queria sair do colinho do papai. Mas não chorou, né? Fez um denguinho, né? Resistiu um pouco, mas aí auxiliar lá, deu o brinquedo, pronto, papai vai trabalhar, foi embora, não queria o problema, né? Então, e assim foi, ele foi buscar, tudo tranquilo. A única reação que o Bianca teve, assim, foi na primeira semana, que eu lembro, que quando eu fui buscar, ela não queria ir embora, ela queria ficar na escola. Ter argumentos para a criança querer ir para casa, mas foi lindo, mas tudo deu certo. Pois bem, nos dias seguintes, minha prima levou ela para a escola, normalidade, deixou lá, olha, tô indo embora, seu papai vem te buscar mais tarde, e assim aconteceu e foi bem tranquilo. Então, a adaptação de Bianca na escola, perfeita. A gente vai agora para a terceira semana, né? Tá iniciando a terceira semana. Acho que vai acontecer tudo bem, a gente tem um recesso aí do carnaval. Eu acredito que eu não devo ter grandes problemas de adaptação, né? Mas aí depois do carnaval a gente só fica atento. E a partir agora dessa terceira semana, as aulas já vão até o horário normal, né? Então a gente vai perceber agora o comportamento das crianças, né? Porque tem algumas questões. Bianca está em período de desfraude. Ela não está querendo fazer xixi fora de casa. Isso tem sido um problema. Então ela não tem feito xixi na escola. Ela fez xixi na roupa um dia. Aí foi tranquilo, trocou sem grande agonia. Aí essa semana, na sexta-feira que o pai foi buscar, já tava de roupinha trocada, porque tinha feito xixi. Aí a Pro disse que na hora que ela fez xixi, ela chorou, né? A Pro, não se preocupe e tal. Então, eles estão estimulando a usar o banheiro, mas ela ainda tá resistente. Mas aí eu tô tranquila porque faz parte do processo dela, né? E como ela teve uma boa aceitação da escola, da professora, da auxiliar, eu sei que vai ter uma hora lá que o negócio vai engatilhar, tá bom? Então, assim, gente, balanço dessa história, né? Como eu falei, no final eu vou falar um pouquinho, assim, do que é importante nesse processo de adaptação. Eu sei que cada escola tem uma estratégia diferente, né? Eu falei que eu pensei que eu ia no primeiro dia ficar lá, tal, e depois ser liberado. Tem escolas que trabalham assim, tá certo ou errado, não sei. Acho que é apenas uma estratégia, uma escolha. Mas desse processo todo, coisas que eu julguei muito importantes no processo de adaptação. Primeiro, os responsáveis pela criança precisam estar preparados para colocar a criança na escola. Porque, por vezes, a insegurança dos adultos
é repassada para as crianças. Gente, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Assim, eu vi outras mães aflitas, sofrendo, e o sofrimento era delas. Não era das crianças. Não era das crianças. Eu vi um menininho que tava com a mãe perfeito no primeiro dia, no segundo dia foi com a avó, né? A própria Bianca ameaçou também fazer um cheirinho mole quando foi com o pai. Então, assim, a segurança, né? Meu filho vai para a escola, ele precisa ir para a escola, né? Ele precisa socializar, eu quero que vá para a escola, vai ser legal ir para a escola. Outro ponto, eu estando seguro sobre esse processo, eu fazer a escolha de um local que eu não tenha dúvidas, que eu não fique insegura de deixar meu filho. Tinha mamãe lá que falava assim, eu vou lá espiar, eu disse, eu não vou, não vou. Sabe por quê? Porque se eles se desentenderem no parquinho, tem lá a professora e a auxiliar que vão ter que mediar. Inclusive lá na escola que eu escolhi, eu lembro que no segundo dia que eles já foram para o parquinho assim, mais soltos, assim, sem estar com a dependência da gente, que tinham 3 auxiliares, eles botaram 3 auxiliares. Por quê? Porque faz parte desse processo de adaptação, né? Então, assim, estar seguro, ter segurança da escolha do local que escolheu para o seu filho estudar, né? Então, se eu escolher esse local é porque ele é adequado, é porque ele tem condições. Gente, existe lugar perfeito? Não existe lugar perfeito. Não existe, tá certo? Mas eu preciso dizer assim, olha, já que eu escolhi aqui, eu escolhi por isso, 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 isso e isso. Então, confiar. A confiança é fundamental. E esse período de adaptação é importante por conta disso, porque a gente vai observando as coisas. E aí tem que olhar, né? Porque às vezes tem papai, tem mamãe, ou qualquer outro responsável que é super protetor. Então, às vezes, a escola não tem problema nenhum. A Pro é maravilhosa, o auxiliar também, mas a minha insegurança porque tá debaixo da asa da galinhona é maior, tá? Então, estar confiante com a escolha que fez do local que seu filho foi estudar, tá? Terceiro, seguir a regra da escola, a regra de adaptação. Se tem, aí eu vou usar o meu. Tem que ficar 2 semanas, faz mágica. Eu sei que é difícil, né? Muita gente trabalha, eu trabalho muito. Em especial, eu peguei 2 semanas assim de loucura no local que eu trabalho, mas enfim. Então, assim, esse processo, estar presente é fundamental. Eu vou repetir o que eu ouvi da orientadora lá da escola. Ela de vez em quando passava no corredor e falava assim, ó, fui lá na sala, tá tudo bacana, tá tudo controlado. Ela fala assim, ó, o choro faz parte do processo? Faz, mas não precisa ter sofrimento. Então, se a criança chora no primeiro momento, a professora auxiliar vai lá, acolhe, busca brincadeiras, e eu vi isso acontecendo, gente. Por isso que eu me senti tão confiante. Se não tiver jeito, aí leva pra mãe, né? Ou leva pro pai, ou pra madrinha, pra babá, seja lá quem for, que estiver acompanhando. Por quê? Porque o sofrimento, ele não precisa acontecer, né? Então, seguindo essas regrinhas, eu creio que a adaptação, ela vai se tornando mais fácil. Por quê? Porque, olha bem, a criança tá num local que tem coisas que ela gosta. Tem brincadeira, tô falando aqui de grupo 2, tem brincadeira, tem música, tem atividades distintas que a gente começa a fazer em casa com as crianças e vê que elas curtem na escola, isso está sendo feito por profissionais, tá? Então, percebo, confiança é fundamental, fundamental, fundamental. E a gente compreender que a gente está fazendo bem para os nossos filhos, né? Quando a gente compreende isso, meu Deus do céu. Eu fiquei muito orgulhosa, assim, do processo de Bianca, sabe? E orgulhosa, eu acho que de mim e do pai também, por conta dela ter ido com tanta facilidade, tá bom? Era isso que eu queria partilhar com vocês, dar essas dicas, né? Um outro ponto que eu esqueci de falar aqui, nunca mentir para a criança, né? Não, ela vai lá, vai estudar, a gente vai sair, a gente vai embora, né? Mas a gente vai voltar, a gente dizer a verdade, ó, eu vou embora, meu amor, mas eu vou voltar para te buscar, divirta-se, aproveite sua aula. Então isso também é importante, não enganar a criança, né? Não enganar a criança, não prometer coisas que você não vai fazer. Então eu acho que a gente seguindo esses caminhos, nossos pequenos vão brilhar. Vamos para a terceira semana, a gente vai ter o recesso de carnaval, vamos ver o retorno, se tiver alguma coisa diferente eu gravo um vídeo para falar, mas acho que vai ser bem bacana. E, enfim, eu acho que eu vou voltar a falar de assuntos de escola, né? Porque é novidade não só para ela, mas para mim também.
E enfim, foi isso, tá bom? Precisava partilhar isso aqui no canal, tá? Bom mais uma vez ter estado com vocês. Um beijo no coração de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Obrigada por todos aqueles que me acompanham. E quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, para eu não perder o costume, tenho que deixar a mensagem. Aproveita, conhece o canal, assiste outros vídeos, tem outros temas aí. Se inscreve para poder acompanhar, tá bom? Dá joinha, compartilha, enfim, por aí. Até a próxima.